poucas escolas conseguem aplicar a transdisciplinaridade. E aí é importante trazer para você, lógico, que uma referência. Quem trouxe melhor esse tipo de conhecimento é um filósofo ainda vivo, chamado Edgar Morin. Ele é um estudioso francês, não só da área da educação, mas da teoria dos sistemas, da cibernética. Ele foi o autor, criador da famosa teoria da complexidade. E aí você vai entender o que é transdisciplinaridade. Complexidade vem do latim complexus, que significa aquilo que é tecido em conjunto. Então, para Edgar Morin e outros autores que começaram a pensar essa transdisciplinaridade, seria justamente um trabalho mais integrado entre os saberes. Trans significa através de. Isso significa que nós, professores, devemos inicialmente ter uma abertura em nossa formação. Veja que é diferente de inter e de transversalidade, porque agora o professor ele não fica no limite da sua disciplina, né? E essas duas propostas iniciais ainda refletem a fragmentação dos saberes, né? O que a gente está mostrando com a transdisciplinaridade justamente é a união entre os saberes. Então começa primeiro, citando de novo, uma abertura na formação de cada professor. Professor de história, por exemplo, ele não está numa caixinha fechada. Ele deve entender que ele é de uma formação de uma área muito maior chamada ciências humanas. Então ele precisa conhecer um pouquinho de sociologia, filosofia, geografia, economia, psicologia, justamente porque ele pode interligar o saber da sua disciplina com o contexto atual, contexto da realidade vivida pelos alunos. Então começa primeiro em uma abertura da formação. Segundo, transdisciplinaridade significa unir os saberes, como eu falei para você, né? Complexos, né? A união dos saberes, aquilo que é tecido em conjunto. Então significa também uma proposta de trabalho integrado entre os professores. E isso é difícil ser colocado na prática, por isso nunca vi em nenhuma escola esse modelo ser adotado, né? A gente tem dificuldade, porque como professor de história vai ter algum tipo de contribuição para matemática, né, para a língua portuguesa? Lógico que existe, mas a gente não quer pensar nisso, a gente acha que dá muito trabalho. Então significa transdisciplinaridade, esse trabalho colaborativo entre os professores. Gente, lógico que isso demandaria também um maior tempo de reunião pedagógica, para traçar objetivos semanais. E como isso? O Edgar Morin ele sugere jornadas pedagógicas para trabalhar noções, temas, assuntos que têm total relação com o cotidiano dos alunos. Falar de moda, falar de cinema, falar de cultura juvenil, falar dos gostos, convidar os estudantes para participar também do planejamento, mostrar os dilemas, sonhos, vontades de todos os jovens, para aí sim trabalhar de forma conjunta e principalmente interligando esses saberes que estão nos textos, nas pesquisas, estão também na nossa formação, ao cotidiano do estudante, aproximando assim ele de uma noção de escola muito mais próxima da sua realidade.